Vamos partir aqui, então, para a resolução de alguns problemas e, consequentemente, até uma revisão sobre a parte de eletrostática. Veja o problema. A figura abaixo mostra um quadro de lado A, um quadrado de lado A. Nos vértices desse quadrado estão as cargas Q1, Q2, Q3 e Q4. A relação entre as cargas são dadas pelas equações. Q1 sobre 2 é igual a Q2, que é igual a menos Q3, que é igual a menos Q4 dividido por 2, que é igual a um Qzinho. Letra A. Determine a força que atua sobre a carga Q4 utilizando a notação de vetores unitários. Determine o módulo da força obtida em A. Determine a direção da força em relação ao eixo X, ou seja, da força que atua na carga Q4. A figura está aqui, então vamos interpretar o problema. Então, nós estamos tratando, tipicamente, de um problema de eletrostática. Força elétrica gerada por cargas pontuais. Então, o autor pergunta: determine a força que atua sobre a carga Q4 utilizando a notação de vetores unitários. Então, eu vou fazer um diagrama de força, representando todas as forças que atuam nessa carga Q4. Na verdade, todas as forças elétricas que atuam em Q4. Primeira coisa, vamos escrever todas essas cargas em função do Qzinho. Olha, o Q2 é igual ao Qzinho. Então, eu vou chegar aqui, só para ficar fácil, eu vou colocar aqui, ó, Qzinho. O Q3, olha, menos Q3 é igual a mais Qzinho. Ou seja, o Q3 é igual a menos Qzinho. Então, eu vou escrever aqui, ó, menos Qzinho. Q1 dividido por 2 é igual a Qzinho, ou seja, Q1 é igual a 2Qzinho. Então, vou escrever aqui assim, ó. Escrever do lado de cá. 2 vezes o Qzinho. Esse é o valor do Q1. Continuando. O Q4, olha, Q4 dividido por 2, menos Q4 dividido por 2, é igual a mais Qzinho, ou seja, Q4 é igual a menos 2Qzinho. Vamos escrever aqui. Então, todas as cargas estão escritas em função de Qzinho. Agora vamos escrever as forças elétricas que atuam na carga Q4. Vamos analisar. Vamos analisar aqui, ó. A carga Q1 e a carga Q4. Elas têm sinais opostos. Então, a tendência é dessas duas cargas se aproximarem. Então, a força que atua sobre Q4 vai ser uma força para a esquerda. Eu vou escrever aqui assim, ó. Força que o 1 fazem 2. Agora vamos escrever a força que 2
Opa, desculpa, aqui está errado. Ó. Então, é a força que 1 faz em 4. Força que 1 faz em 4. Agora eu vou representar a força que o 2 faz em 4. Note que esta carga Q4 e esta carga Q2, elas apresentam sinais opostos. Então, vai haver uma atração entre essas duas cargas aqui. Então, vamos pensar aqui na diagonal. Então, nós vamos ter uma força essa força aqui nós vamos chamar de força que 2 exerce em 4. Também é um vetor. Agora, vamos escrever a força que 3 faz em 4. Note que essas duas cargas, Q3 e Q4, têm mesmo sinal. Então, vai haver repulsão entre elas. Logo, a força que vai atuar em Q4, devido à carga Q3, vai ser uma força para baixo. Tá, vamos lá. Aqui, então, será força que 3 faz em 4. Também é um vetor. Não podemos esquecer disso. Então, agora, o que eu preciso é somar todas essas forças no caráter vetorial. Eu preciso de obter a soma de todas essas forças. O que é o melhor a se fazer aqui? O melhor a se fazer é calcular o módulo de F41 módulo depois calcular o módulo de F42, depois calcular o módulo de F43. Escrever F41 é a mesma coisa, módulo de F41, eu vou escrever assim, ó. Aqui eu vou escrever F42. Note que aqui eu não coloquei vetor aqui em cima, ó. Aqui, F43. Vamos calcular separadamente cada uma delas para depois fazermos a soma vetorial. Vamos então calcular o módulo F41. Olha, F41 é igual a 1 sobre 4 π epsilon 0 vezes o módulo de Q4 vezes o módulo de Q1. Tudo isso dividido pela distância que separa 1 e 4. Quais são as distâncias que separam 1 e 4? Vou chamar de R41. Tudo isso ao quadrado. Essa quantidade aqui, 1 sobre 4 π epsilon 0, é 9 vezes 10 a nona. Nós já sabemos disso. 4F41 é igual a 9 vezes 10
a nona, que multiplica o módulo de Q4. O módulo de Q4 menos 2Q, então será 2Q. O módulo de Q1, também 2Q. 2Qzinho. A distância que os separam é de simplesmente A. Então, A ao quadrado. Então, F F41 é igual a 9 vezes 10 a nona, que multiplica 4Q quadrado sobre A quadrado. Daqui então eu tenho F41, que é 36A quadrado, 36Q quadrado, 36Q quadrado sobre A quadrado, que multiplica 10 a nona. Isso tudo medido em Newton. Está aqui o módulo dessa força F41. Vou fazer a mesma coisa para calcular os outros. Agora vou calcular a força F43. Peguei essa figura aqui, colei no quadro seguinte. Então vou calcular o F43, que é esse F aqui, ó. Então vamos lá. Esse aqui, ó. F43 vetor. Vamos partir aqui então para F43 vetor. Então sabemos que é 4π sobre ε0, o módulo de Q4 vezes o módulo de Q3, tudo isso dividido por R43, que é R43 ao quadrado, que é, na verdade, a distância que separa 4 de 3. A distância que separa 4 de 3 também é A, porque o quadrado tem lado A. Então, nós temos aqui, ó, F43 valendo 9 vezes 10 a nona, que multiplica Q4. Quem é o Q4? Menos 2Qzinho, ou seja, 2Qzinho. Quem é o Q3? Menos Qzinho. Então, o módulo é mais Qzinho. Tudo isso dividido por A ao quadrado. Então, F43 vai ser 18Q quadrado sobre A ao quadrado, que multiplica 10 elevado à nona. Tudo isso medido em Newton. Está aqui a força Q43. Vamos partir agora para o cálculo de F42. Essa aqui, ó. 1 sobre 4πε0, que multiplica o módulo de Q4 multiplicado pelo módulo de Q2, tudo isso dividido por R
4, 2 elevado ao quadrado. Então, continuamos tendo aqui, ó, F4, 2, sendo 9 vezes 10 a nona, que multiplica módulo de Q4, 2 Qzinho, módulo de Q2, Qzinho, tudo isso dividido por R4, 2 ao quadrado. Vamos calcular a distância que separa a carga 2 da carga 4. A distância que separa a carga 2 da carga 4 é essa diagonal aqui, ó. Essa diagonal. E essa diagonal, se você aplicar Pitágoras, você vai ter R4, 2 é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais A ao quadrado. Então, R4, 2 é, na verdade, 2A ao quadrado. Raiz de 2A ao quadrado, que vai dar A raiz de 2. Substituindo esse R4, 2 nesta equação aqui, ó, nós vamos ter o seguinte. R4, 2, que é igual a 9 vezes 10 a nona, que multiplica 2Q quadrado, que multiplica, aliás, dividido por A raiz de 2 ao quadrado. O que é A raiz de 2 ao quadrado? É 2A ao quadrado. Então, R, não é R, aqui é F, que será 18 vezes Q quadrado, tudo isso sobre 2A ao quadrado e que multiplica 10 a nona. Então, esse F4, 2 aqui vai ser 9 Q quadrado sobre A quadrado, fiz a simplificação, que multiplica 10 a nona. Tudo isso medido em Newton. O que foi feito até aqui, então? Foi calculado o módulo de cada uma dessas forças. Agora eu preciso escrever essas forças em valores unitários. Então é isso que eu preciso fazer. Próximo passo. Agora é escrever as forças na notação vetorial, para depois somarmos todas elas, tomando como referência os vetores unitários. Vamos começar aqui com a força F41. Note que a força F41, se eu tomar um sistema de eixos, Y e X, sendo assim, eu vou ter o F41 para a esquerda e, portanto, ele vai estar na direção menos I. Lembramos lá da notação IJK. Então, nós vamos ter F41 vetor é o módulo de F41 na direção menos I. Qual é o módulo de F41? Vamos voltar lá no primeiro quadro. Aqui.
ao módulo de F41. 36, Q quadrado, sobre A quadrado, vezes 10 a menos 9, a mais 9. Então, temos 36 Q quadrado sobre A quadrado, que multiplica 10 a nona na direção menos I. Isso é o F41 de forma vetorial. Vamos fazer a mesma coisa para o F43. Ele está na direção menos J. Olha aqui o F43, na direção menos J. Então, F43 vetor é igual ao módulo de F43 na direção menos J. Quem é o módulo de F43? Vamos verificar aqui, ó. Olha o módulo de F43. Olha aqui o módulo de F43. Ele é 18Q quadrado, que dividido por A ao quadrado, vezes 10 a nona. Então, vamos escrever o módulo de módulo não. O vetor F43. Ele é 18Q quadrado sobre A quadrado vezes 10 a nona. Tudo isso na direção menos J. Então, seria direção J negativo. Tudo isso medida em Newton, tá? Medida em Newton também aqui, ó. Coloquei aqui Newton. Aí de fora aqui, ó. Agora, vamos escrever o F42 em caráter vetorial. Esse dá um pouquinho mais de trabalho, porque ele não está apoiado a nenhum dos eixos. Mas como isso aqui é um quadrado, esse F42 ele vai estar na diagonal desse quadrado, formando, portanto, um ângulo de 45 graus aqui, ó, com o eixo horizontal. Então, o F42 ele vai ter componente tanto em X quanto em Y. Deixa eu fazer uma observação aqui, ó. Vou colocar aqui de verde. Olha, o F42 ele tem uma componente nesse sentido e tem também uma componente nesse sentido. Lembre-se que não existe esses três vetores, verde, verde e esse vermelho 4,2 aqui não. Na verdade, esse vermelho 4,2 ele é a soma desses dois verdes aqui, ó. Então, eu vou escrever esse vetor F42 utilizando esses dois vetores verdes aqui, ó. Então, esse vetor que está aqui no eixo horizontal, ele tem um módulo desse vetor F42 multiplicado pelo cosseno de 45, porque é a componente ao longo do eixo X. Então, vamos escrever aqui, ó, o vetor F42. F42, ele vai ser igual o módulo de F42
2, esse todo aqui, multiplicado pelo cosseno de 45, na direção I negativo. Tem também uma componente, que vai ser mais o módulo de F42 multiplicado pelo seno de 45, tudo isso na direção mais J. Vou colocar aqui em evidência o 42, porque está em evidência, então eu vou ter F42 vetor é igual ao módulo de F42, que multiplica menos cosseno de 45 na direção I, mais seno de 45 na direção J. Então, o F42 vetor é módulo de F42. Vamos procurar módulo de F42. 9 vezes 10 a nona, multiplicado por Q ao quadrado, sobre A ao quadrado. Então, nós temos 9 Q quadrado sobre A quadrado, que multiplica 10 a nona, que multiplica menos raiz de 2 sobre 2 na direção I, mais raiz de 2 sobre 2 na direção J. Mais uma vez, eu posso, inclusive, colocar esses valores em evidência. Então, posso escrever F42, que é igual a 9Q quadrado sobre A quadrado, 10 a nona, raiz de 2 sobre 2, que multiplica menos I mais J. Tudo isso medido em Newton. Está aqui o vetor F42. Agora nos resta lançar mão de todas essas forças escritas na forma vetorial e somá-las. Veja aí, F41, F42, F41, F43 e F42. Então, vou só marcar aqui, ó. Esse aqui é um resultado importante também. Olha aqui. Basta agora que eu venha somar esses 3 vetores. Todos eles escritos na notação unitária, então fica bem fácil. Então, vamos somar essas 3 forças que estão marcadas aqui. Somando essas 3 forças que estão marcadas aqui, nós estaremos escrevendo a força total, ou seja, o resultado dessas 3 forças marcadas em vermelho aqui. Nós vamos estar escrevendo na forma de vetor todas essas forças, o resultado de todas essas forças que estão marcadas aqui de vermelho. Então, vamos começar aqui, então, escrevendo
Então, a força total que atua na carga 4, ela vai ser F41 mais F42 mais F43. Olha, note que tem vetor do lado esquerdo e tem vetor do lado direito. Vamos escrever então o valor de F41, caráter vetorial. Olha lá, ó. 36 vezes 10 a menos 9, vezes 10 a mais 9, Q2 sobre A quadrado. Tudo isso na direção menos I. Então, eu tenho menos 36 Q2 ao quadrado sobre A ao quadrado, que multiplica 10 a nona na direção I, negativo. Mas, agora eu vou escrever a força F42. O que é a força F42? Vou escrever aqui, ó. Olha, 9 vezes raiz de 2 dividido por 4. Não, 9 vezes raiz de 2 dividido por 2 vai dar aproximadamente 6,4. Façam essas contas aí, vocês vão verificar. Então, eu tenho aqui 6,4 aproximadamente Q2 sobre A ao quadrado, que multiplica menos I mais J. Escrevi a força F42 em caráter unitário. Agora, vamos escrever F43. Olha o F43 aqui, ó. Menos 18. Então, eu tenho menos 18 Q quadrado sobre A ao quadrado, 10 a nona. Aqui ficou faltando 10 a nona. Estou escrevendo aqui agora. 10 a nona. Tudo isso... aliás, já está tudo pronto aqui. Então, tudo isso medido em Newton. Só que agora eu posso juntar I com I, J com J. Então, escrevendo a força total que atua em F, na partícula 4, eu vou ter. Então, vamos somar aqui, ó. 36, repare que o resto entra tudo em evidência. 10 elevado a 9, A ao quadrado, Q quadrado. Então, eu vou ter 36 menos 6,4. Lembrando que aqui é direção J. Então, eu tenho 36, isso vai dar 42,4. Então, eu vou ter menos 42,4 Q2 sobre A ao quadrado, que multiplica... Vamos fazer o seguinte, vamos colocar em evidência essas coisas que nós já sabemos que está em evidência. Aqui, ó. Q quadrado, A quadrado, 10 a nona. Então, vai ficar 36 negativo
menos, menos 6,4, tudo isso na direção I. Então, somei isso com isso aqui. Agora eu vou somar o J. Então, eu vou ter mais 6,4 menos 18, tudo isso na direção J, medido em Newton. Então, eu vou ter Q ao quadrado, 10 elevado a nona, menos 36 menos 40, menos 36 menos 6,4 vai dar menos 42,4 na direção I. Da mesma forma, 18 mais 6,4 menos 18 vai dar o quê? 11,6. Menos 11,6. Então, nós temos aqui, portanto, a força total que atua na carga 4. Na verdade, aqui acabou a letra A. Foi quando pediu a força total escrita através de vetor, através dos vetores unitários. Agora, a letra B do problema pede o quê? Olha só. Ela pede para determinar o módulo da força obtida. Então, isso aqui é a maneira de escrever essas três forças que atuam sobre a carga 4. Ou seja, note que esta força ela tem 42 unidades para a esquerda e 11 unidades para baixo, 11,6 unidades para baixo. Então, depois de somarmos todas essas forças aqui, nós vamos poder representar estas três forças da seguinte maneira. Nós vamos representá-las da seguinte maneira. Isso aqui, ó, é a força total que atua na carga 4. Caráter de vetor. Agora nós queremos saber o módulo, ou seja, qual que é o tamanho, qual que é a intensidade desse vetor aqui, ó, tamanho dele. Para isso, nós vamos usar Teorema de Pitágoras. Então, quando eu somar, veja bem, quando eu somar todas as componentes em x, eu vou ter, então vou somar essa componente aqui em x, essa componente aqui em x, então eu vou ter um vetor, que termina mais ou menos por aqui, ó, a sua componente. A mesma coisa, eu vou ter um vetor que termina por aqui, ó. Conforme visto lá em cima, 42,4 unidades para a esquerda e 11,6 unidades para baixo. De maneira que o módulo disso aí tudo, aplicando Pitágoras, vai ser F total sobre 4,
que atua sobre 4, que vai ser F4 na direção x mais F4 na direção y. Na direção x é isso aqui multiplicado por esse fator. Na direção y é isso aqui multiplicado por esse fator. Então, já vou colocar em evidência F4 total. Não estou escrevendo vetor mais, é módulo agora. É igual. O que entra em evidência? Então, eu tenho F4, direção x. Teorema de Pitágoras. Então, vai ser 10 a nona Q2 sobre A ao quadrado. Tudo isso aqui ao quadrado, que eu já coloquei em evidência. E ele vai estar ao quadrado. Menos 4,2, aliás, menos 44, nada disso. Menos 42,4 ao quadrado, menos 11,6 ao quadrado. Fechou o colchete, trouxe a raiz até aqui. Raiz quadrada disso tudo elevado ao quadrado vai dar esse parênteses aqui. Então, nós vamos ter 10 elevado à nona, que multiplica Q quadrado, sobre A quadrado. 42. Aqui nós vamos ter raiz quadrada de 42,4 ao quadrado. Quanto dá isso? Isso dá aproximadamente 1.798 mais 11,6 ao quadrado. 134,6. 135 aproximadamente. Dá aproximadamente 44. Esse resultado todo aqui, ó, raiz quadrada desse colchete. Então, 10 a nona, que multiplica Q ao quadrado sobre A ao quadrado, vezes 44 aproximadamente. Ou melhor, 44 vezes 10 a nona, que multiplica Q quadrado sobre A quadrado. Tudo isso medido em newtons. Sendo, portanto, a força total, o modo da força total que atua na carga 4. A partir do momento que soubermos o valor de Q2 e o valor de A, nós vamos conseguir substituir aqui e entregar o resultado numérico. Agora vamos ver o que pede a letra C. Determina a direção da força em relação a x. Então, esse vetor F4, ele faz um ângulo com o eixo horizontal, e é isso que nós vamos, e é essa conta que nós vamos fazer agora.
Então o problema pediu para calcular qual é o ângulo formado por esta força F e o eixo horizontal, o eixo X. Então, recordando aqui rapidamente, nós tínhamos lá a carga Q4, nós definimos aqui um eixo X e um eixo Y, e aí nós vimos a existência de uma força F, que era o F total sobre a carga 4. O que nós queremos fazer agora é calcular esse ângulo θ. Na verdade, nós vou chamar aqui de ângulo alfa, porque não é exatamente esse ângulo que a gente quer. Daqui a pouco eu vou mostrar qual é exatamente o ângulo que nós queremos. Mas vamos calcular esse ângulo alfa, e o outro fica fácil. Então essa força tem uma componente que vai ser esse valor aqui multiplicado por esse fator. Tem esse componente aqui que vai ser esse valor de 11,6 negativo multiplicado por esse fator. Então, para nós acharmos esse ângulo, basta que nós façamos, olha, tangente de alfa é igual ao cateto oposto. O que é o cateto oposto? Esse eixo, esse segmento vertical aqui, ó, que vai ser esse menos 11,6. Sobre esse eixo horizontal, sobre essa componente horizontal, que vai ser quem? Menos 42,4. Você pode perguntar, e esse termo aqui de fora não vai entrar não? Vai, mas se você colocar esse termo aqui multiplicando menos 11,6 e colocá-lo multiplicando também menos 42,6, eles vão se cancelar. Então, tá aí. Tangente de alfa é igual a 11,6 dividido por 42,4. Quanto é que vai dar? Isso vai dar aproximadamente 0,27. Então, alfa é o arco cuja tangente é 0,27. Quanto é que dá esse alfa aí? Isso vai dar aproximadamente 15,3 graus. Então, se isso aqui é 15,3 graus, na verdade o que nós queremos mesmo é esse ângulo aqui, ó, que vai ser 180 mais 15,3. Então, significa que esse ângulo θ, isso implica dizer que esse ângulo θ é, na verdade, 180 mais 15,3 graus. Então, θ vai ser aproximadamente 195,3 graus. Esse é o ângulo que esse vetor F4 total faz com o eixo X.